Nessa aula a gente vai estudar a relação entre espalhamento e a realidade de fônons como excitações tipo partícula do campo de vibrações mecânicas. Então, o modelo que nós vamos usar para tratar o sistema físico é de um eletroincidente que está representado por um estado de elétron livre K, encontrando um potencial representado por um potencial cristalino e sendo espalhado para um estado K'. O processo, então, é mediado por um elemento de matriz cujo cálculo vai nortear toda a nossa discussão. Ele é dado pelo psi de K' asterisco, o V de R, psi de K, dr. O primeiro caso que nós vamos considerar é do cristal ideal, sem vibrações. Então os íons estão todos nas suas posições de equilíbrio. Cristal ideal. Então nesse cristal ideal, o potencial vai ser expandido em ondas planas usando os vetores de onda do espaço recíproco, como a gente já viu. Eu estou chamando os vetores de G. Levando essa expansão na integral, eu consigo calcular o elemento de matriz. Coloco o somatório para fora, o VG pode ficar para fora, e a integral vai ser uma composição de três exponenciais que eu posso escrever como um E elevado a IK mais G menos, por causa do complexo conjugado, K' escalar R dr. Ora, essa integral ela é diferente de zero apenas quando o argumento da exponencial for zero, ou seja, apenas quando o K' igualar o K mais G. Então eu escrevo como um delta de K mais G, vírgula, K'. Então ela é igual a VG se essa condição é satisfeita, ou ela é igual a zero se não for satisfeita. Essa situação é familiar para a gente. É aquela situação da difração por um cristal que nos levou à lei de Bragg. A gente pode ver isso escrevendo essa relação que a gente obteve, K' é igual a K mais G. Lembrando que nós temos o módulo de K' é igual ao módulo de K. Isso é representado graficamente dessa forma. K' menos K, isso é K', K' menos K tem que ser o G. Eu defino um ângulo θ aqui e posso escrever que o módulo de G sobre 2, né? Então vou passar o 2 para cima, é 2 módulo de K seno θ. Lembrando do teorema que diz que eu encontro vetores de onda recíproco com módulos 2π sobre d, d espaçamento entre planos cristalinos vezes o inteiro. Então, essas duas relações implicam a lei de Bragg. 2t seno θ é igual a n lambda. Isso é esperado porque não importa se eu estou fazendo espalhamento de elétrons ou espalhamento de raios X, é um fenômeno de espalhamento de uma onda por um potencial, exatamente como a gente tinha antes. Então, a gente passa agora para o segundo caso, que é o caso da vibração cristalina. Ainda antes de colocar os deslocamentos dos íons, eu vou fazer um preâmbulo com os íons fixos, recuperando o resultado anterior, e depois fica mais fácil da gente introduzir as vibrações. Então, eu vou considerar um potencial agora a partir de uma superposição de potenciais atômicos centrados
em pontos da rede de Bravais que eu estou chamando de RL. Então esse vai ser meu potencial. RL são as posições de equilíbrio. E aqui eu estou considerando que ainda não há vibração. Vamos levar isso para frente um pouquinho mais. O elemento de matriz que eu tenho que calcular pode ser escrito como um somatório em L, a integral do E elevado a I, K menos K', escalar R, e o potencial VA R menos RL. Escrito de outro modo, isso pode ser feito assim, somatório em L, eu vou extrair da integral um E elevado a IK menos K', escalar RL. Bom, porém essa quantidade não aparece, então eu tenho que compensar colocando a minha integral como E elevado a I, K menos K', escalar R, notem que é isso que eu tenho na integral, mas como eu coloquei esse pré-fator, eu tenho que tirá-lo aqui. Aí tudo bem. Aí o VA continua do mesmo jeito. Então por que eu faço isso? Porque isso me permite dividir o meu elemento de matriz em duas partes. Uma que eu vou chamar de fator de estrutura, e outra que eu vou chamar de fator atômico. Essa exponencial, soma de exponenciais, chama de fator de estrutura. Vai ser o fator de estrutura menos do 1 sobre n que eu vou colocar ainda. E essa integral, ela vai ser identificada com um fator atômico. Esse fator atômico, para calculá-lo, tem uma observação importante, é que essa integral não pode depender do centro RL a partir do qual eu tomo essas quantidades. Isso porque esses sítios RL são todos equivalentes. Então eu posso fazê-la apenas para um RL igual a zero e usar isso. Então, resumindo o que eu tenho aqui, vou definir para facilitar um K maiúsculo, que vai ser um K' menos K. E aí, o meu elemento de matriz vai ser escrito como um fator atômico, que eu vou chamar de VA de K, tem a ver com essa integral, e um fator de estrutura, que eu vou chamar de 1 sobre n, somatório em L, de E elevado a menos I, o K, que é o K' menos K, né? O menos compensa a ordem que eu troquei, escalar RL. É um fator de estrutura porque depende das posições do sítio da rede de Bravais. Tá? E isso vale desde que eu defina o meu VA com uma normalização aqui, o VA de R, já disse que isso não depende do RL maiúsculo, né? Então posso escrever dessa forma. E elevado a menos I, K, escalar R, dr. Bom, e daí eu tenho então meu problema traduzido em duas quantidades, fator atômico e fator de estrutura. O produto de um pelo outro me dá o elemento de matriz que descreve totalmente o meu espalhamento. A nossa tarefa agora é calcular o fator de estrutura. Então, vamos calculá-lo para esse caso inicial em que a rede ainda não vibra. Depois eu introduzo os deslocamentos. Então vou colocar a rede ideal, o cristal ideal. Então nesse cristal ideal, o meu RL é identificado, vou chamar às vezes de L para simplificar, com um L1 inteiro vezes vetor A1 da rede cristalina, L2 A2, né? Então é escrito em termos de inteiros e dos vetores de rede. Aí tudo bem. Aí o que acontece quando eu levo isso no fator de estrutura? Eu tenho que calcular o somatório em L de E elevado a menos IK escalar L. Ora, isso aqui eu posso escrever prontamente, porque eu sei da definição de rede recíproca, de que os vetores de rede recíproca são dados por aqueles que satisfazem a relação E elevado a I, G, L igual a 1. Então eu sei que se o K, que é o K' menos K,
for igual a G, o meu fator de estrutura vai ser igual a 1. Então eu vou ter 1 sobre N somatório de E elevado a menos I K L igual a 1. Porque aí eu vou ter um somatório de 1 em todos os sítios dividido pelo número de sítios vai dar 1. Tá? Que não importa se é mais ou menos, dá o mesmo resultado. Então eu vou escrever aqui então um delta KG para lembrar que isso só é verdade quando K for igual a G. De outra forma, esse somatório vai ser zero. Então o delta se justifica por causa disso. Que é zero é uma propriedade desse do somatório dessas funções exponenciais. A exceção vai ser quando a exponencial não existe. E isso acontece quando K maiúsculo for igual a G, porque aí esse exponencial é trocado por 1. Né? Então dá um resultado diferente de zero. Tá, então, em resumo, nesse caso, que a rede ainda não está vibrando, os íons estão nas suas posições de equilíbrio, o elemento de matriz é dado por um fator atômico avaliado com componentes de Fourier em VAG, delta de K' menos K, que devem igualar o G. Ora, isso é exatamente o que a gente tinha visto antes. Né? K' é igual a K' menos K igual a G, era aquela figura que a gente tinha feito, e mostra novamente a recuperação da solução tipo lei de Bragg que a gente tinha para o cristal ideal. Tudo bem, agora sim a gente introduz as vibrações. Então, para introduzir as vibrações, eu desloco os íons das posições de equilíbrio através de pequenos deslocamentos que eu vou chamar de U. Então eu faço o RL ser igual ao L, equilíbrio, mais um UL. E isso eu vou modelar fazendo uma representação complexa para os U's e escrevendo-os como, a partir das suas componentes de Fourier Q, como um UQ de E elevado a IQL, e como ele tem que ser real, eu vou adicionar o complexo conjugado, que é o UQ asterisco, E elevado a menos IQ escalar L. Bom, isso é o nosso modelo, é simplesmente isso. Agora tudo que a gente tem a fazer é para esse RL calcular o fator de estrutura novamente. Isso vai nos dar a nossa resposta. Então vamos lá, 1 sobre N, somatório em L de E elevado a menos I, K escalar L, ou RL, desculpa. Então isso vai ser 1 sobre N, o somatório em L de E elevado a menos IK escalar L mais o somatório em Q do deslocamento, da representação que eu fiz dos deslocamentos. Ora, aqui eu vejo que eu tenho o E exponencial elevado a menos IKL, ok? E depois eu tenho uma soma no argumento da exponencial. Eu posso trocar essa soma no argumento da exponencial por um produto de exponenciais. E é essa transformação que eu faço para reescrever o meu fator de estrutura como menos IK escalar L, porque isso aparece, e a partir daqui eu troco pelo produtório. Então, produtório em Q de E elevado a menos IK escalar deslocamento. O Q é elevado a IQL mais o UQ asterisco é elevado a menos IQL. Bom, até aqui não tem nenhuma aproximação feita. A gente só colocou os íons deslocados e escrevemos a expressão para o fator de estrutura. Aqui agora eu faço uma aproximação que usa o fato dos deslocamentos serem pequenos.
Então, a exponencial que eu acabei de escrever, com os u's aqui, eu não vou escrever isso aqui de novo, só para economizar, vai ser trocada por os primeiros termos da sua expansão. U menos IK, que multiplica o U de Q, E elevado a IQL, mais U de Q, asterisco, E elevado a menos IQL. Bom, então é basicamente essa conta que a gente tem que fazer. E aí a substituição é nesse produtório. Agora eu substituo a exponencial por 1 menos IK. E aí eu coleto os termos que são de primeira ordem U, desprezando os termos de segunda ordem em diante. Então, quando eu faço isso, eu vou ter duas contribuições. Eu vou ter um termo, que é o termo da rede ideal, que vai ser o somatório em L de E elevado a menos IK escalar L. Ora, isso necessariamente vai aparecer, porque ele está aqui, ó, E elevado a menos IKL, e nesse produtório aqui, eu vou ter várias vezes. Eu vou ter 1 menos isso para o Q1, 1 menos isso para o Q2, 1 menos isso para o Q3 e em diante. Se eu coleto todos os 1s e multiplico por E elevado a menos IKL, eu tenho esse primeiro termo. Esse primeiro termo, então, é o termo que reproduz o padrão de difração do cristal ideal. Ok, os desvios, então, vão aparecer nos termos que são lineares em U, que são os que eu vou manter na minha conta do fator de estrutura. Então eu vou coletar os termos que são lineares, e aí vai ser fácil coletá-los lá e ver que eles são do tipo 1 sobre N, somatório em Q, o menos IK, vezes U, é o que eu estou mantendo, né? Somatório em L de E elevado a I, Q, menos K, escalar L. Bom, isso aqui vem de onde, né? Vem do fato de eu ter 1 sobre N somatório de E elevado a menos I, KL. Veja que isso está presente aqui, E elevado a menos I, KL. E eu vou ter os termos lineares em U escritos como um somatório em Q do menos IK escalar o Q é elevado a IQL. Então, agrupando isso tudo, eu tenho essa situação. E essa situação é muito confortável, porque permite que eu escreva a solução direto. Isso é 1 sobre Q, isso é o somatório em Q de menos IK escalar o Q vezes um delta, que é o resultado do somatório dessas exponenciais. Esse delta só vai existir quando a diferença entre os vetores de onda, Q menos K, igualar, essas diferenças igualarem um vetor da rede recíproca. Porque se eu tiver só exponenciais, vai ser zero. Mas quando a exponencial deixa de existir, pode ser diferente de zero. Ela deixa de existir quando Q menos K for igual a um G, porque E elevado a IGL é igual a 1. Então vai ser um delta de K menos Q igual a G. Então essa é a situação que eu tenho da rede que vibra. Então eu consigo interpretar o caso escrevendo assim: o meu Q tem que ser igual a 1K menos G. Lembrando que K é K' menos K, né? Eu vou ter então um Q igual a K' menos K menos G. Essa é a situação que vem do fator de estrutura, né? Esse que vai descrever o meu problema. E aí, se eu multiplico isso por um H barra, eu tenho um H barra K' é igual a um H barra K
mais H barra Q, considerando primeiro uma situação que o G é igual a zero, quer dizer, um espalhamento que se dá na primeira zona de Brillouin. Então isso aqui me diz, desculpa, colocar um H barra K mais H barra Q, né, para G igual a zero. Então, nessa situação, eu tenho que uma lei de conservação de momento que me diz que o momento do elétron H barra K, a esse momento foi adicionado o momento do fônon com o vetor de onda Q, que vale H barra Q. E isso leva a um H barra K', que é o momento do elétron espalhado. Então isso fecha uma lei de conservação de momento que justifica definir o fônon como uma excitação com propriedade de tipo partícula, em analogia com o fóton, né? Então essa é a situação. Se o G é diferente de zero, eu ainda tenho uma equação que vai ser um H barra K' é igual a H barra K, H barra K, mais H barra Q, mais uma outra contribuição que é o H barra G. Então, esse momento extra que aparece no último termo, ele fecha a lei de conservação, levando em conta o momento que é transferido para o cristal como um todo. Então, se a gente leva em conta que há um movimento de centro de massa da rede, a gente pode fazer a lei de conservação ficar obedecida completamente, incluindo esse movimento como um grau de liberdade a mais. Então você cria ou destrói um fônon e simultaneamente você tem uma reflexão de Bragg. O momento desse último processo é transferido para o cristal como um todo e aparece nesse último termo. A gente pode ainda, para fechar a interpretação, estudar o que acontece com a energia, pensando o seguinte: na questão de energia, a gente tem o estado incidente com uma dependência temporal que é do tipo E elevado ao I epsilon de K T sobre H barra. A gente tem um estado espalhado que vai ter uma dependência temporal da forma E elevado a I epsilon de K' T sobre H barra. E a gente tem a rede contribuindo para a dependência temporal como E elevado a uma frequência de vibração da rede T, E elevado a I Nt. Quando você faz a média temporal, o que a gente tem é uma integral do E elevado a I epsilon de K mais a contribuição da rede H barra Nq menos, porque eu tenho um complexo conjugado, um epsilon de K', aí eu divido tudo, eu multiplico por T, divido tudo por H barra. Então a média temporal ela vai ser igual a zero, a não ser que exista uma relação entre as energias da forma E de K é igual a um E de K' mais H barra Nq. Então, se isso acontecer, eu zero a exponencial e essa integral pode ser diferente de zero. Então eu tenho, além da conservação de momento, uma conservação de energia. Pictoricamente, eu posso representar esses processos dessa forma. Vem um K e ele é espalhado em K'. E isso pode ser feito com a absorção de um fônon de vetor de onda Q. Ou então pode ser feito com um processo de espalhamento que emite um fônon de vetor de onda Q. Vetor de onda Q e energia H barra Nq.
Então, as duas leis, energia e momento, são fechadas se eu considero no meu problema uma excitação de tipo partícula que está representado por esse vetor Q aqui. Então, isso então justifica mais uma vez, assim como o calor específico, a introdução da ideia de fono como excitação tipo partícula.